paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você. Vamos aqui prosseguir com o estudo sobre o livro de Hebreus. Estamos aqui então no capítulo de número 2. Eu quero ler contigo Hebreus capítulo de número 2 e o versículo de número 1, a partir do versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Então o texto ele fala, nós temos aqui uma advertência para que nós possamos atentar com mais diligência às verdades que nós temos ouvido. O texto faz aqui também tem uma severa advertência no versículo de número 3. Como escaparemos nós, se nós descuidarmos? Então, a Bíblia toda, ela é recheada de tantas advertências, fala sobre a ira do Senhor, fala sobre o cálice da ira do Senhor, o dia da sua vingança, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a gente olha para essas advertências e hoje nós vamos, à luz das Escrituras Sagradas, entendermos, Deus, a sua vontade. E a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, que Deus é amor. Deus, ele é amor. Mas enfim, vamos prosseguir aqui com o estudo, apenas aqui uma introdução do que nós vamos se equilibrar dessa maneira de Deus agir. Ele dá uma severa advertência, no entanto, ele é amor, e ele é amor, não consegue perdoar, ele é amor, e enfim, nós vamos discorrer sobre isso à luz da Escritura Sagrada, mas a verdade é que nós estamos diante de uma advertência, nós estamos diante de uma severa advertência dada pelo Senhor, falando aqui no capítulo número 2, versículo 1, portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. O capítulo 2, ele faz um link com o capítulo 1, ele fala para nós atentarmos aquilo que nós temos ouvido. Então, e o que nós temos ouvido, no caso aqui do livro de Hebreus, está no capítulo de número 1. Você veja que nós estamos numa época de um grande privilégio. Vamos pegar um exemplo do patriarca Abraão. Nós estamos em grande privilégio em relação ao patriarca Abraão. O que Abraão conhecia de Deus, o que Abraão podia conhecer de Deus. Abraão ele viveu numa época onde o que ele sabia de Deus vinha por três coisas, A tradição oral. Você veja que quando Deus ele falou ali com Adão logo ele falou com Eva, então essa é a tradição oral. Deus falava com ele através das coisas criadas, como diz ali no capítulo 1 de Romanos, que Deus ele se revelou através das coisas criadas, bem como o Salmo 19, se eu não me engano, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, a obra das tuas mãos. E Deus também falava com ele através das epifanias, que era um anjo ou até mesmo o anjo do Senhor. Então, tradição oral, através das coisas criadas e através das epifanias. Agora veja, então nós estamos em grande privilégio. Por esta razão que diz o texto aqui, portanto, devemos atentar com mais diligência, por conta do privilégio que nós temos. Veja só, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, dito: a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. No versículo 2 do capítulo 1, Cristo é apresentado como o Criador. No versículo de número 3, é aquele que faz a purificação dos nossos pecados, se refere à sua encarnação e morte. No versículo de número 5 e o versículo 6, onde diz, tu és meu filho, hoje te gerei, diz respeito, como nós já aprendemos, à ressurreição. Acompanha o raciocínio. Criador,
o Redentor, aquele que morreu por nós, fez a purificação dos pecados. Está falando aqui da sua ressurreição, tu és meu filho, hoje te gerei. E no versículo de número 6, todos os anjos o adorem, fala da sua ascensão. No versículo de número 8, o teu trono, ó Deus, fala da sua entronização. O versículo de número 13 é algo escatológico que ainda irá se cumprir, que diz assim: ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então esse até que é algo que talvez esteja acontecendo, né? E no versículo de número 14 fala sobre nós, os que vão herdar a salvação. Então, em poucos versículos, nós vemos aqui ele como Criador, aquele que ele encarnou, morreu por nós, ressuscitou, ele subiu em ascensão, foi entronizado, e agora nós vemos que nós entramos, né, em toda essa obra de Deus aqui, como aqueles que vão herdar a salvação. Então, precisamos atentar às verdades. Então, são essas grandiosas verdades que estão ali no capítulo de número 1. E aí vem a advertência. Por isso convém atentarmos com mais diligência às verdades, para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por anjos, está se referindo à lei, com certeza, né? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram. Então, palavras, como eu disse no início, como ira de Deus, dia da vingança, cálice da ira, são abundantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora veja que precisamos entender alguma coisa. Nós herdamos muita coisa do judaísmo. O judaísmo, Deus, então, aquele povo eles serviam a Deus por meio de prêmios e ameaças. Essa é uma grande realidade. Se eles cumprissem, se eles fizessem, então é o grande se da lei. Se me obedecerdes, se atentardes diligentemente, então ali tinha todas as bênçãos, você vai encontrar isso no Deuteronômio capítulo 28, todas as bênçãos, e também, no caso, todas as maldições. Então, essa questão de um Deus que controla, que premia e que pune, né? Isso está muito claro no judaísmo, e essa mentalidade, ela vem até nós, né? Uma outra verdade também que nós não podemos deixar de tocar nela, que é muita coisa que também veio do paganismo, os deuses, né? Ali sobretudo da mitologia, né, grega, aqueles deuses que então se você agradava a ele, você recebia bênção, recebia prêmio, mas se você não fizesse o que lhe agrada, então ele punia. Então veja que um pouco dessa mentalidade, ela vem até nós, e a gente serve a Deus muitas vezes com medo de Deus, né? Não com temor, mas com medo. Mas aí, todavia, você olha para a palavra de Deus e você encontra vários textos ali que te deixa, né, com uma pulga atrás da orelha. Mas, enfim, a maioria das religiões, elas, de uma certa forma, elas ensinam um céu e um inferno. Então, você pode perceber alguém que tem uma religião, não importa qual religião seja, essa pessoa, ela vai ser mais ou menos boa, porque ela está preocupada com o prêmio, e ela não quer, então ela tem medo da punição. Então, toda religião que se preze, ela vai sempre premiar e vai mostrar a punição, e aí a pessoa vai se enquadrar no meio de tudo aquilo. Mas aí o que acontece? Nós iremos servir a Deus por medo, é correto?
nós fazermos as coisas de Deus, sermos obedientes. Porque senão, ai meu Deus, que medo desse Deus. Então eu não acredito que isso seja libertação. E fato é que existem pessoas que só servem por medo. Né? Ela só vai por medo. Isso por conta dela não ter sido liberta. Ou de repente ela está num processo de libertação. Mas quando vem a verdade do Evangelho, ela lança fora o medo. Olha que maravilha. Então, e aí quando lança fora o medo, que a pessoa tem contato com a verdade do Evangelho e lança fora o medo, aí essa pessoa pode passar por um grande problema, porque agora ela já não consegue mais servir a Deus, ela não consegue mais servir os irmãos, ela não consegue mais caminhar numa congregação, ela não consegue mais se doar, né, doar os seus bens, porque antigamente, quando ela estava aprisionada no jugo da religião, nossa, ela fazia de tudo, mas agora veio a libertação, veio a verdade do Evangelho, então essa pessoa não consegue servir a Deus. Enfim, mas o fato é que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento muitas palavras falando sobre vingança, ira, dia do Senhor, juízo e etc. Mas agora entenda algo. Nós só conhecemos a Deus na face de Cristo. Deixe que essa verdade, ela entre no seu coração. Nós só vamos conhecer a Deus na face de Cristo. Essa é uma verdade. Tem um pregador que eu gosto muito das suas explanações, que é o Caio Fábio, reverendo Caio Fábio. Ele diz que Jesus é a chave hermenêutica. Então, para nós compreendermos os textos da Bíblia, precisamos ter essa chave hermenêutica, que é Jesus. Então, só conhecemos a Deus na face de Cristo. Agora veja, pensa que alguém, ele não sabe dessa verdade que eu acabei de dizer, que nós só conhecemos a Deus na face de Cristo. Essa pessoa vai ler a Bíblia. Uma pessoa que não conhece nada e ela vai querer conhecer a Deus. Entendeu? E então ela vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, né? Ruth. E aí Samuel, né? Não sei bem, enfim. Aí ela chega lá no livro de Samuel, 1 Samuel. E ela vai ver ali no capítulo 15, no versículo de número 3, em que eu vou ler para você. Vai, pois, agora, isso Samuel falando a Saul. Vai, pois, agora e fere Amaleque e o destrói totalmente, com tudo o que tiver. Não o poupes. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, jumentos e camelos. E agora, essa pessoa vai olhar, nossa, Deus mandou matar crianças de peito. O que você acha disso? Você olha para esse texto, então você fala, nossa, Deus mandou matar até mesmo crianças de peito e até os animais. Até os animais. Não era para matar tudo. Mulheres, né? E aí acontece que essa pessoa vai olhar para esse Deus e que fique bem claro, nós estamos lendo a palavra, estamos lendo a Bíblia, e tem esse texto aqui nela. Agora veja, não sou eu que eu vou dizer, mas o pressuposto bíblico diz que Deus se revelou em níveis diferenciados. Se isso realmente é uma verdade, né, e o que nós já comentei algumas coisas sobre isso no próprio estudo aqui no livro de Hebreus. Então, se Deus se revelou em níveis diferenciados, muito do que ocorreu no passado não pode ser ligado a Deus, pois os homens do passado fizeram e falaram daquela maneira, porque a sua intuição
só lhes permitia tal compreensão. Então, para conhecer a Deus verdadeiramente, nós precisamos abandonar os rudimentos. Não é isso que o livro de Hebreus fala? Para conhecer a Deus verdadeiramente, nós precisamos abandonar os rudimentos, abandonarmos as figuras, abandonarmos as sombras. Então nós vamos prosseguir para realmente conhecer quem é Deus. Agora, eles disseram daquela maneira, por que disseram daquela maneira? Porque o que eles podiam conhecer de Deus lhes permitiu aquilo. Então, quero ler um texto contigo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, veja o trabalho da serpente. A serpente, ela não está preocupada se você está na igreja, se você se batizou, se você está no grupo de jovens. O grande trabalho da serpente é que você não entenda, é que você não tenha entendimento. Então ela cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, né? Então, ela quer tirar o seu entendimento. A serpente quer cegar o seu entendimento. Não quer que você aprenda. Essa é a grande verdade. Veja só esse texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, veja que este Deus, ele não está para os homens. Ele é inacessível. Nenhum homem pode ter essa palavra inacessível de estudo. Ele é inacessível. Só ele tem imortalidade, que habita em luz inacessível, que nem o homem viu e nem pode ver. Então, só podemos conhecer esse Deus se alguém nos revelar esse Deus. Agora eu vou continuar lendo 2 Coríntios, eu li o capítulo 4, né? E falei do trabalho da serpente. Veja o versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, definitivamente, só conhecemos a Deus na face de Cristo. O falar de antigamente era obscuro. Era obscuro. Isso fica muito claro. Veja no Evangelho de João, capítulo 8, né? Ali no versículo de número 4, 5, você vai ver aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, o que a lei de Moisés dizia deveria ser apedrejado. Nós podemos dizer, Deus manda que apedreje. Está correto dizer isso? Bom, na época estava. Porque o entendimento que se tinha, a lei, ela foi dada por Deus. Mas entenda os níveis, como que Deus ele vai subindo, vai atravessando os rios e os níveis de revelação. Então agora nós temos um conflito, ou não? Ou não temos um conflito? Está aqui Jesus e está aqui Moisés, né? Então Moisés está dizendo, deve apedrejar. Tu o que dizes? Então, versículo de número 11, João 8:11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então veja que ele não concordou. Ele falou, vai e não peques mais.
Mas todavia eu não te condeno. Conhecer a Deus na face de Cristo é você olhar para um texto como esse e entender verdadeiramente o coração de Deus. Eu não te condeno. Então, o coração do Pai revelado. Agora veja só. Hebreus capítulo 10, eu vou ler alguns textos de juízo no próprio livro de Hebreus. Veja aqui no capítulo 10, versículo 27. Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 2, versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então está aí. Os textos, eu li alguns, você podia pegar vários textos onde fala sobre juízo, fazer ali uma descrição e somente mostrar ali o juízo de Deus. Pois bem, mas Deus é amor, né? Até uma frase clássica, Deus é amor, mas é justiça também. E me parece que quando as pessoas elas pregam sobre a justiça, sobre os textos que falam da ira de Deus, essas pessoas elas são aplaudidas, não que não deva ser, mas é que eu percebo que as pessoas o têm, pessoas que quando fala da ira de Deus, né, que dos juízos de Deus, alguém, é isso mesmo, está pregando, esse sim fala a verdade, né? Mas enfim, precisamos fazer o contraponto, mostrar ali, vamos tentar decifrar o coração de Deus. Veja só, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, a natureza do amor, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Olha que maravilha. Veja um outro texto. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então olha só, vamos ler aqui também, vamos continuar lendo, versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja que esse amor é manifesto de cima para baixo. Nós não amávamos a Deus, mas ele nos amou. Mas ele nos amou, enviou seu Filho, que se entregou por nós, fazendo a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Escute bem isso. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então veja como que o texto falando sobre amor, de repente aparece uma frase aqui: ninguém jamais viu a Deus. Oh, que relação tem isso? A relação está em. Como que você pode dizer que você ama a Deus se você vê o seu próximo precisando de algo, necessitando de algo, e você não consegue amá-lo, você não consegue ajudá-lo, você não consegue, enfim, amar o seu próximo. E aí você diz que ama a Deus. Ninguém tem comunhão. Essa comunhão com Deus, ela passa pelo próximo. Meu negócio é com Deus. Não. O seu negócio é com o próximo. Né? Então Deus escolheu ser amado no próximo. E você vai entender o porquê que eu estou lendo esse texto. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus ama. Versículo 14. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque tal qual ele é, somos também nós neste mundo. Então veja, como você sabe que você tem comunhão com Deus, que você nasceu de Deus, se você ama. E se você ama o seu próximo, você vai... é você que vai julgar. A Bíblia fala que nós precisamos examinar a nós mesmos. Examine você nesta hora. Como que está? Como que você tem se portado em relação ao sofrimento das pessoas? Mas aí, talvez você está lá, nossa, olha, eu tenho tantos defeitos, mas o meu coração... é um coração misericordioso, né? Assim como o bom samaritano, ele olhou, ele amou o seu inimigo, porque quem estava ali era um judeu. Enfim... e aí o que acontece? Nisto é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Tenhamos confiança. Então, o juízo de Deus, a ira de Deus, o cálice de Deus, ou qualquer que seja, veja que eu estou no amor. Eu estou no amor. Eu me apresento diante de Deus não por medo. Eu não sirvo a Deus por medo, nós estamos no amor, não estamos numa mera religião, e fazendo isso ou aquilo para alcançar o céu e para não ir para o inferno. Nós estamos a vida, é o Espírito dele em nós que gera, né, em nós frutos, né, as obras de Cristo em nós. Estamos no amor. Então, versículo 18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Agora veja que fato é que, e agora, nós olhamos os textos de advertência, de juízo, precisamos acolher toda a Escritura. Eu fiz questão de ler esse texto de 1 João capítulo 4, para que você não possa olhar para um texto como o de Hebreus capítulo 2, capítulo 6, ou quando nós chegarmos no capítulo 6, ou capítulo 10,
ou, enfim, tantos textos que você quiser, e a gente olhar e então servir a esse Deus por medo. Não, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu estou estando no amor, estou aqui, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim, na minha relação com o meu próximo. E aí, irmãos, nós estamos vencendo, olha aí. Eu creio que você está vencendo, eu creio que você está progredindo, né, nessa relação de amor ao seu próximo. Isso te trará paz para que no dia do juízo tenhamos confiança. Agora veja só, eu não uso o texto de juízo para colocar medo em ninguém, porque as pessoas, por medo, ou por religião, elas se tornam o que elas não são. Tem um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui o texto, depois você leia do versículo 1 até o 5, mas o versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Então, é alguém que é só casca, é somente aparência. Entendeu? O texto aqui vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos, vou ler, né? 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingrato, ímpio, sem afeição natural, implacável, caluniador, incontinente, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Veja que ele acaba dizendo, tendo aparência de piedade. Essas pessoas que estão falando aqui, parece estar falando ímpio, negativo. Estão falando de pessoas que estão dentro da igreja. Só tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder de vencer a ganância, o poder de vencer a presunção, o poder para vencer o orgulho, o poder para te fazer uma pessoa obediente a seus pais, o poder para que você não seja caluniador, que você não seja uma pessoa cruel, traidora, atrevida, enfim, mais amante do deleite do que amigo de Deus. Então, não podemos ignorar as advertências, mas eu quero aqui finalizar mostrando para você como que se manifesta a ira de Deus. Porque talvez a gente olha para esse texto, a ira de Deus, a vingança de Deus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e você fica imaginando um Deus mau. Deus não é mau, Deus ele é amor. Nós conhecemos a Deus na face de Cristo, Deus ele é amor. Veja só esse texto aqui, como que se manifesta a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então veja só como que é revelada a ira de Deus. Porquanto versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então veja, que o que de Deus se pode conhecer? Ninguém que viveu nesse mundo pode dizer, nossa, mas nunca ninguém pregou para mim. A natureza, ela revela a glória de Deus. O que de Deus se pode conhecer, para eles foi manifesto. Então, todas as pessoas que viveram na face desta terra, contemplando a natureza, a criação, o próprio corpo humano, toda a complexidade que envolve essa vida aqui. Então a pessoa, ela no momento ela deveria, ou ela deverá, não, existe um Deus. Existe um Deus. Então, agora, mas veja só,
Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Olha como se manifesta a ira de Deus. Versículo 24. Por isso Deus os entregou. Então, o texto ele inicia: do céu é revelada a ira de Deus. E aí mostra que as pessoas, elas, tendo conhecido Deus, não lhe deram graças, não lhe deram glória. E aí, no versículo 24, por isso Deus os entregou. A manifestação da ira de Deus está em permitir. Deus podendo segurar, Deus pode tudo, né? Não, você não vai fazer isso. Deus não vai permitir que você caia, que você peque. Ele não vai permitir. Tem poder para fazer isso? Tem. Mas a ira dele é se manifestada como? Ele entrega. É como o filho pródigo que chega para o pai e fala: pai, eu quero ir. E o pai fala: vai. Então, a ira de Deus é manifestada desta forma, em ele permitir que você se torne o que você quiser se tornar, que você vá para onde quer que você vá, que você faça o que você quer fazer. Então, essa permissão de se afastar é manifestada a ira de Deus. Olha aqui, ó. Deus entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura, antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou, olha como o texto vai repetir, Deus os entregou, olha, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então me parece que na Roma antiga, né, essa carta aqui aos romanos, eles tinham essa questão de que para que a pessoa deveria experimentar, que a pessoa, enfim. E aí, agora, claro que tudo isso chega até a gente numa questão de orgulho, numa questão de você não entender que você depende de Deus. Você está respirando porque Deus te dá oxigênio, porque o seu coração está batendo. Você não consegue viver sem Deus, mas aí num determinado momento você quer fazer o que você quer fazer. Você já não quer mais ter diligência naquilo que você está ouvindo, nas pregações que você ouve. Ao contrário, você quer se afastar e do céu manifesta a ira de Deus. Se você quer se afastar, Deus vai permitir que você se afaste. E aí o resultado, o que você irá se tornar, enfim. Versículo 29, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então veja que Deus é amor, Ele é amor. E os textos de advertência, nós queremos toda a palavra. Nós precisamos acolher toda a palavra e não fugir da nossa responsabilidade. Se o livro de Hebreus tem uma advertência, é porque precisamos acolher essa advertência. Vamos acolher a advertência. Vamos prestar mais atenção. Olha o que nós temos ouvido. O capítulo 1 fala de todinha a obra de Cristo e no final mostrando como você está incluso em tudo isso. E agora você começa a ignorar.
você começa a se enfraquecer na fé, você já não vê mais sentido, para que eu estar aqui, para que eu estar ali? Então, e daqui a pouco você está frio, daqui a pouco você está longe, daqui a pouco você já não consegue mais voltar. O filho pródigo, a Bíblia fala que ele caiu em si. Talvez você precise disso, você precisa cair em si e entender a distância que você caminhou longe da casa do Pai. Então, o Mateus capítulo 13, ela fala da parábola do semeador. A parábola do semeador, o problema não está na semente, o problema está no coração, está na onde a semente é lançada. Mateus 13, 19, a todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Não entende. Mas eu não consigo entender. Por que você não consegue entender? Talvez você não entenda porque você não quer se aplicar. Será que não seria o motivo de você talvez anotar, de você ler na sua casa, de você ser diligente ao que você tem ouvido? Não, mas eu não entendo. Né? Ou, poxa, precisa entender. O maligno, ele quer cegar o seu entendimento, ele quer que você não entenda. Agora você vai fazer o quê? Talvez na escola onde você estude ou estudou, você teve dificuldade em alguma matéria, e aí? Você repetiu de ano e abandonou, não quero saber mais? Ou você se esforçou para aprender? Né? E nós que estamos ensinando, um sábio é aquele que consegue ensinar coisas complexas de forma simples. De forma simples. Então, talvez o que eu estou ensinando aqui, como que eu vou reproduzir? Reproduza de uma maneira que as pessoas compreendam. Mas elas precisam entender. Nós precisamos entender. Versículo 20. O que foi semeado nos lugares pedregosos é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia e perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra, entende. Ouve a palavra e entende. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então veja, irmãos, eu quero encerrar aqui lendo esse versículo, Juízes 16, versículo 4. Depois disso se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Fala da história de Sansão. Ninguém cai em pecado. Como não se cair em pecado, não. Nós, dia após dia, devagarzinho. Isso pode, isso não tem nada a ver, isso pode. Quando você vai ver, nós estamos longe. Nós estamos não reconhecendo que Deus é e nós não somos. Somente Ele é. Por que eu vou fazer isto somente para agradar a mim mesmo? Então, coloque isso no seu coração. Precisamos ser mais diligentes nas verdades que nós temos ouvido. Né? Como nós vamos escapar? Se a palavra pregada por anjos teve um julgamento, imagine nós que temos o privilégio de tão grande revelação. Né? Todavia, eu mostrei a advertência, mas mostrei o caminho, que o caminho não é viver, servir por medo, mas sirva a Deus no amor. Deus te abençoe em nome de Jesus.